Olá, gente! Hoje é uma bruta sexta-feira. Eu me arrumei, assim, nós estamos na quarentena, né? E eu me arrumei pra gravar vídeo, porque assim, estava deplorável a minha situação. Mas enfim, é que eu quero falar agora. São acho que quase 11 horas da noite. Eu postei uma coisa no meu Instagram sobre conhecimento de Deus, sabe? Conhecimento sobre quem Deus é. Em relação aos nossos estudos no devocional, enfim, por quê? No texto que eu fiz, eu falei sobre uma situação que eu vivi na minha faculdade. Eu tinha um colega que ele era muito crítico em relação à fé cristã, muito crítico, extremamente crítico. Um certo dia ele me pegou pra Cristo e começou a falar muitas críticas, muitas perguntas, começou a querer debater sobre alguns textos bíblicos, e eu lembro que muitas dessas coisas que ele falou, eu não conseguia debater. E não era porque ele não me deixava falar, era simplesmente porque eu realmente não sabia. E eu lembro que quando eu voltei pra casa, eu me senti a maior impostora do universo. Eu fiquei com vergonha de Deus. Como é que eu defendo uma fé? Falo que eu acredito numa coisa, só que eu nem sei nada sobre essa coisa, sabe? Tipo, eu tenho muito tempo de caminhada cristã e tem coisas básicas que eu não sei. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi pegar a Bíblia e caçar algum texto que me consolasse, porque eu me senti envergonhada. Então, qual era o meu intuito? Caçar um texto na Bíblia que consolasse o meu ego, né? Porque eu tava com o ego ferido. Mas o que eu encontrei? Palavras que confrontavam o meu ego, confrontavam a mim. Porque, principalmente lá em 1 Pedro 3,15, eu vou ler. Tá escrito assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E a minha Bíblia é comentada, eu vou ler o comentário porque eu achei sensacional. Ele falou assim, ó: os crentes sempre devem estar prontos a apresentar a razão da sua fé, mas devem fazê-lo de modo cativante e honrado. Se eles mantiverem boa consciência, quaisquer acusações contra eles se mostrarão infundadas e seus acusadores serão envergonhados. A nossa vida com Deus, ela baseia-se em, sim, se alimentar da revelação que o Senhor dá sobre Ele mesmo a outras pessoas, só que também sobre a revelação que Ele dá sobre si mesmo a nós. E aonde que isso acontece? No nosso quarto, no secreto, na solitude. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente terceiriza responsabilidades que são nossas. Muitas vezes a gente busca a revelação de Deus em outras pessoas, né? Tipo, o que elas entenderam sobre tal versículo, sobre tal texto bíblico. E a gente não procura por nós mesmos. Isso é muito perigoso, porque se a gente cultivar uma fé cega, aquela fé que não busca conhecimento, mas que aceita tudo e vai engolindo tudo, esse conhecimento pode ficar muito perigoso. Porque existem sim falsos profetas, existem situações em que as pessoas distorcem o que está escrito, existem situações que as pessoas vão nos confrontar com palavras que estão na Bíblia. E se a gente não souber a verdade, a gente vai entrar em uma profunda crise de fé e a gente vai fazer mais um desserviço do que cumprir o ID. Enfim, eu quero dar uma dica que me ajudou bastante, que foi algo que Deus colocou no meu coração para fazer, e foi algo que transformou o modo como eu encaro a minha fé, o meu devocional, o meu tempo de devocional. Espera aí. Essa tabela. E aí, tem segunda a sexta-feira. No sábado e domingo, geralmente, eu deixo livre pra fazer, um devocional mais tranquilo. Mas da segunda a sexta-feira, eu coloquei alguns temas aqui que eu achei importante e em oração, Deus colocou no meu coração para que eu buscasse mais, porque realmente eram coisas que eu tinha muitas dúvidas ou outras coisas que eu nem sabia e que eu ignorava ou que eu deixava passar. Na segunda, eu estudo sobre a base da fé cristã. Sobre, por exemplo, coisas simples como oração, ceia, batismo, igreja, arrependimento, fé, enfim. Na terça, eu estudo sobre a história da igreja.
Na quarta, estudo sobre a Bíblia. Na quinta, eu estudo sobre temas polêmicos que envolvem a fé cristã, como, sei lá, feminismo e cristianismo, cristianismo é a verdadeira religião, Deus e a maldade do mundo, igreja e Estado. São coisas que geralmente surgem em embates, né, com pessoas que não são cristãs e que geralmente colocam na roda. Escatologia, que é o estudo da volta do Senhor, estudo do fim dos tempos, enfim. Não tô falando que isso aqui é algo que, essa tabela seja a tabela que todo cristão deveria fazer e deveria seguir. Mas é algo que tem me abençoado muito e eu quero influenciar as pessoas a fazerem isso, não com esses temas, ou pode ser com esses temas, pois podem ser com temas que Deus escolheu para que você estude nesse tempo da sua caminhada. Sim, a minha vida mudou muito depois que eu comecei a ser mais intencional a respeito de buscar o Senhor e ter responsabilidade e seriedade. Assim como eu tenho a responsabilidade de estudar coisas sobre, por exemplo, a faculdade, né? Matérias da faculdade ou da escola, ou sei lá, uma prova que eu tenho que fazer, eu tenho que ter a responsabilidade de estudar a matéria, porque senão eu vou mal na prova. Enfim, eu preciso ter responsabilidade para estudar sobre tudo que envolve a fé cristã. Enfim, eu quero influenciar vocês, né? E assim comprometerem a estudarem mesmo. E é claro, eu sei que tem gente que não tem tanto tempo livre. Por exemplo, eu, geralmente, durante o dia eu não tenho tempo. Então, eu separei esses temas para estudar durante a noite. Mas isso você pode reservar meia hora do seu dia ou 20 minutos do seu dia. Desde que você se comprometa a fazer isso todos os dias. É algo que vai mudar a forma como você se relaciona com Deus. Mudar a forma como você defende o cristianismo. Por exemplo, estudar sobre a história da igreja me fez dar mais importância ainda em relação a congregar na igreja, no sentido de como é o meu relacionamento com a minha comunidade de fé. Por exemplo, há tempos atrás, né, e até hoje em alguns países, alguns lugares, as pessoas que defendem uma fé cristã, elas são perseguidas e de forma não é velada, igual acontece no Brasil muitas vezes, mas de uma forma assim violenta, uma forma assim, por exemplo, pessoas são mortas, presas, são julgadas, enfim. E hoje aqui a gente desfruta de muitos privilégios que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que carregar uma Bíblia e ter uma comunidade de fé de portas abertas para eu entrar e sair a hora que eu quiser é algo que é simples, é algo que desde sempre estava aí, mas não. Houve uma luta muito grande pra gente viver o que a gente vive hoje. E quando a gente estuda sobre a história da igreja, a nossa cabeça abre para isso, para esse senso de responsabilidade com os privilégios que a gente desfruta hoje. Enfim, eu falei só sobre a história da igreja, mas existem outros vários temas que, se a gente se aprofundar, vai sendo gerado no nosso coração esse senso de responsabilidade, com estudar mais sobre quem Deus é, estudar mais sobre a Bíblia, estudar mais sobre, enfim, tô falando demais já. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Foi algo que Deus trouxe no meu coração e eu também escutei de outras pessoas. E aí eu quis compilar, que fala, tudo isso nesse vídeo para que essa mensagem seja levada a mais e mais pessoas, porque ela é muito importante na vida de qualquer cristão, ok? Tchau, que Deus abençoe e a paz do Senhor.